Ser despachante exige agilidade, organização e eficiência. E com a tecnologia certa, sua rotina fica muito mais simples. A Despa Tecnologia, uma empresa do grupo Asa Sistemas, desenvolve soluções inovadoras, como o Despa Front, para otimizar o seu fluxo de trabalho, e o Despa Doc, que facilita a comunicação com lojistas. Com o MyDespa, você gerencia seus processos a qualquer hora e de qualquer lugar, com total controle na palma da mão. Além disso, o nosso suporte técnico especializado está sempre pronto para te ajudar, garantindo que você nunca fique na mão. Asa Sistemas, atender bem para atender sempre. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Pimenta Pod. Quando vocês acham que a gente vai desistir, a gente volta porque a gente é insistente, a gente é brasileiro e é teimoso acima de tudo. E eu recebo aqui com muita satisfação para falar sobre automóveis, segurança, velocidade, né? Uma pessoa que é engenheiro mecatrônico, é mecânico, é operador de drone, o homem faz um monte de coisa. Carlos, muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa noite. Boa noite, bom boa dia, tarde, porque eu não né? sei que horas que o pessoal vai estar assistindo, mas é um prazer recebê-lo aqui. Me falaram que você é engenheiro mecatrônico, é verdade isso? Sou engenheiro mecatrônico. Se formou quando? Eu me formei em 2004. 2004? Nós estamos em 2025, então tem aí 21 anos para você me falar o que é que mudou em relação à engenharia mecatrônica. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de você. Você tem uma oficina mecânica hoje, é isso? Eu tenho uma oficina mecânica no Grande ABC, São Bernardo do Campo. Eu praticamente me criei dentro de uma oficina mecânica. Aí o que aconteceu? Com o papai? Ou com o papai, né? Ah, legal. Aí, você aprendeu o ofício com eles? Aprendi com ele, como todo bom mecânico, fui para a escola de mecânica, fiz o Senai. Peraí, quantos anos você tem? Você pode falar, mulher que tem esse problema, né? Eu falo, eu tenho 58, você tem quantos anos? Eu tô com 55. 55, então você é da época que na década de 80, o cara queria ser ou torneiro mecânico, ou fresador, ou o que mais? Torneiro mecânico, fresador, instrumentista e tinha mais... operador de AutoCAD, acho que é isso. Jogador de futebol também, né? Não pode esquecer. Até hoje. Até hoje os caras querem ser o Neymar da vida, né? Mas você foi fazer engenharia mecatrônica onde? Eu fiz o curso de engenharia mecatrônica na Universidade Bandeirantes de São Paulo. Ah, na Uniban. Depois eu saí da Uniban, fui fazer pós-graduação na área de engenharia automobilística na Mauá. Aí depois eu fui fazer outra pós-graduação só na área de motores de combustão interna. Pera aí, cara. Então, pelo que eu tô entendendo, você é um mecânico de luxo. Porque geralmente o mecânico, ele começou aprendendo soltar motor, lavar carburador. Você fez o caminho inverso. Você aprendeu com o papai, né? O trabalho, o serviço de mecânico, mas você foi buscar uma especialização universitária. Então você, além de ser mecânico, você é bacharel em várias áreas da educação, do conhecimento humano, que atua na área mecânica. Você fez esses cursos, você ainda trabalhava com seu pai? Trabalhava, sempre trabalhei. E depois disso daí ainda cheguei a iniciar um mestrado na área de motores. Mestrado? Mas aí eu parei, né? Aí, como se diz, ficou faltando tempo, né? Não deu pra... Mas assim, hoje a mecânica em si hoje precisa de ótimos profissionais, né? Sim, hoje, sempre, né? Precisou. Hoje é diferente de você... o que acontece? Eu falo pras pessoas, né? Você tem que ser amigo do seu mecânico, porque ele é a pessoa de confiança. Você tá precisando de amigo? Já vou me candidatar agora aqui a ser seu amigo. Ele que vai consertar o seu carro. Então, assim, ele tem que ser a pessoa de confiança que você tem. Você sabe que a gente precisa ter dois amigos de confiança na vida. Você sabe quais são? O mecânico e o advogado. É verdade, isso é verdade mesmo. O mecânico te salva em qualquer situação de rua. E o advogado te tira da cadeia, se for o caso. Mas vamos lá. Você falou a pura verdade. Né? Aí o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam pra mim, né? Pô, que carro que eu compro? O que eu faço? Aí aquela coisa, o carro, ele é um gosto pessoal. Sim. Tem gente que gosta de sedã, outros gostam do hatch, uns gostam de SUV. A diferença é só a grana que o cara tem pra comprar o carro, né? Uma vez um
tive uma experiência na oficina, a cliente perguntou para mim, poxa vida, que carro que você me instrui a comprar, né? Aí eu falei para ela assim, que carro você gosta? Ela falou, olha, eu sonho em ter um New Beetle, né? Aí eu falei, olha, vai atrás do New Beetle e compre. Só que compre um carro que esteja em boas condições. Outra coisa, quando você compra um carro, é o que eu falo para as pessoas, né? Você tem que levar no seu mecânico, pedir para ele dar uma avaliação, ver o que precisa ser feito, entendeu? Não é porque o brasileiro tem aquela mania, né? Ah, eu tô comprando um carro usado, ele pensa que é um carro novo. Ele é um carro novo porque ele adquiriu aquele carro. É novo para ele. Novo assim. Mas o carro já é... Só que já é um carro usado. Sim. Então tem coisas que... Quer ver um exemplo? Fácil. Quando você vai comprar um carro, você comprou o seu carro, você vai pra Baixada, você vai pra algum lugar, você calibra o seu step? Eu só calibro o meu quando aparece a luzinha lá, sabe? Meu carro tem a computador de bordo e aparece a luzinha que o pneu tá precisando... Você quer ver outra coisa? Você sabe se o seu macaco tá lá? Tá, não. Isso eu consigo te responder. Tá, porque a última vez que eu fiz uma viagem há pouco tempo, eu dei uma geral. Aí eu calibrei os pneus e vi que o macaco, o triângulo e a chave de rodas estão lá. Você já é a pessoa diferenciada. Agora, o último para fechar com chave de ouro. Seu macaco funciona? Me pegou. Porque eu nunca botei ele para funcionar. Nunca coloquei lá, nunca testei. Tá lá. Tá, você vai viajar. Você vai com a esposa. Você vai... Olha aí, pessoal, vai pegando a zica aí. Pega a visão. Você vai com... Quantas malas couber no negócio e quantas não couber você vai fazer até caber. O teto. Vai enfiando as coisas em cima das tias. Aí você coloca tudo aquilo ali, tudo bem. Aí você tá numa estrada, acontece uma situação. Ah, tudo bem, tira tudo pra fora. Vamos trocar o pneu. Aí você vai lá, você vai pegar o macaco não sobe. É isso que eu falo pras pessoas às vezes, né? Meu, olha, outra coisa. As pessoas vão fazer o seguro. Você vai fazer o seguro do seu carro, né? Ah, não, eu quero o melhor preço. O seguro custa 10x. Ah, não sei o que. Aí você corta isso, corta aquilo, vai pra 5x. Tudo bem? Tudo bem. Aí você tá numa cidade que tá a 600 km, só que seu guincho é só até 500. O que eu falo pros clientes hoje? Eu falo, olha, pega um guincho ilimitado. Por quê? É uma situação ilimitado. Tá. Às vezes, economiza 100 reais. Cara, você vai economizar 100. Você economiza 100 reais na mensalidade e depois você tá 505 quilômetros, seu carro só cobre 500. Vai gastar quanto de guincho para trazer ele? O que você tem que pensar quando você está fazendo seguro é o seguinte. Se tiver alguma situação, o que o seguro vai fazer? O que a minha policy faz para mim? Uhum. Isso tem que ser analisado antes, né? E talvez seria até interessante a pessoa, quando, falando de seguro, vai fazer o seguro do carro, ela conversar com alguém que tem um conhecimento igual o seu, por exemplo, né? E não confiar totalmente no corretor de seguro. Apesar que eu tenho um corretor de seguro, Carlos Cruz, né? Há anos. Sempre foi ele que fez os seguros do meu carro. Então eu tenho... eu vou colocar então 3 na minha lista de confiança. Que eu tenho você agora, como amigo mecânico. Advogado, eu tenho o meu cunhado, que é advogado, Dr. Ney. O Dr. Amauri também, que é meu amigo, né? Amauri Mendes. E o corretor, o Carlos Cruz. Preciso incluir mais pessoas na minha lista, viu? O corretor, eu indico sempre fazer com o corretor. Por quê? Porque o corretor... Você tem que questionar o seu corretor. O que é bom pra você, né? Porque quando você está discutindo seguro, você está discutindo preço. Eu vejo assim, as pessoas discutem preço. Ninguém discute, o que o seguro... A primeira coisa que você vai falar, tá, você me deu esse preço, tudo bem. Mas o que o seguro vai me oferecer? Se eu tiver uma situação assim, assado, olha, você vai ter guincho ilimitado, você vai ter táxi, você vai ter diária de hotel, você tem que pensar nisso. Uhum. O preço, lógico, um preço vem dizer o que você pode pagar, mas você tem que pensar numa situação de risco. Sim. É o que eu falo para os clientes, eu falo, o que eu falo? Pegue um guincho ilimitado, porque se tiver qualquer lugar do Brasil, o cara te traz para casa. Você estando em casa, tudo se resolve.
Agora você me falou uma questão bem... não só do seguro, mas você também falou a questão da prevenção, né? Você deu 2 dicas aí excelentes. A primeira questão do macaco, se tá lá e se funciona, né? Hoje eu vejo que, eu não sei se é o brasileiro ou isso acontece no mundo inteiro. Nós não temos uma cultura de prevenção. A nossa ideia de quem tem carro é consertar quando quebra. Ou quando já não tem mais condições. Consertar quando quebra ainda até que é razoável, Carlos. Sabe por quê? Porque você chama um guincho, você chama o mecânico, às vezes o mecânico vem e te socorre. Beleza. Mas eu fico assustado quando o motorista não tem o hábito da prevenção por desgaste do material. Isso acontece com motor, com pneu, parte elétrica, com tudo. Por que eu estou dizendo isso? O InfoSiga é um órgão do Detran que dá o relatório dos índices de acidente no estado de São Paulo. E há 10 ou 15 dias eles publicaram um relatório assustador, que aumentou o número de mortes no trânsito por conta de acidentes. 5 pessoas por dia morrem no estado de São Paulo. Dessas 5 pessoas, 2 ou 3 foi por falta de manutenção no veículo. Pneu careca, problema que deu no meu motor, no freio, não é? E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a quantidade de pessoas que chegam na sua mecânica, né? Com todo esse conhecimento que você tem e promove no carro dele essa inspeção de segurança? Quantos? Você consegue me dizer? Olha, no meio do ano quase nenhuma, né? Agora, final de ano, véspera de viagem, eu acredito que todas as oficinas lotam. Porque o cara vai viajar. Mas o cara não a pessoa, vamos tirar o cara, o motorista. O motorista, ele não está sujeito a um acidente tanto na estrada quanto numa via pública? O acidente, ele tá... Em qualquer lugar. A qualquer momento. E por que nós, brasileiros, não temos esse hábito? O que falta para o brasileiro ter esse hábito? Porque não é só a segurança dele. É a segurança dele, da família e de terceiros. Porque acidente, a pessoa se envolve, às vezes está ele e outro motorista. Ou está ele e um pedestre, um ciclista, um motociclista. Por que a gente não tem essa cultura? Você que trabalha com automóveis há tantos anos. O que falta no brasileiro? Se você falta a pura consciência de que carro, moto, qualquer veículo que você estiver dirigindo, qualquer veículo que você tiver, alguma coisa que te dá movimento, é perigoso. É perigoso. Moto, você tem que andar equipado, tem que andar com capacete. Carro, se você puder usar um carro com airbag, é muito bom. Tem coisas que até aqui na internet já fizeram. Eu não sei, o pessoal que participa também de podcast comentou, se você quisesse colocar um airbag ou um aparelho de rádio, CD, DVD dentro do seu carro, qual que você queria? Ganhou o aparelho de DVD, não é o aparelho de airbag. Agora, eu já conheci pessoas que de uma marca, que comprou um carro de uma marca francesa, que alguns gostam, outros não, que salvou a vida dele. Ele vinha numa estrada, vinha do Rio de Janeiro, tinha acabado de trabalhar, trabalhou o dia inteiro, teve um acontecimento na família, precisou voltar urgente, no meio da noite a pessoa deu uma cochilada e ele engatou atrás de um caminhão. Puxa. Aí, detalhe, quando o rodoviário veio, ele estava fora do carro. O rodoviário perguntou, não era você que estava dentro desse carro, porque não é possível. Só que graças aos airbags, tanto lateral, frontal, tudo, o sistema de segurança usado no carro, salvou a vida dele. Aí se você perguntar para ele hoje, eu não compro carro sem airbag. Porque depois que a pessoa passa, aí vamos lá, você citou pneu. Você tá com pneu careca, isso serve para carro, para moto. Se você pegar uma superfície lisa,
jogar um pouco de água e colocar a mão em cima, você vai ver que ela dá uma dançada, né? Quando você coloca. Porque a água não... Ela demora um pouco para ser expulsada, né? Quando você pega um pneu que ele tem aquele suco, a gente fala suco, aquelas ranhuras, né? Sim. Quando você anda... a marca do TWI. TWI. Quando chega no TWI, você tem que trocar. Sim. Quando você anda e dá aquela chuva torrencial, assim, de repente, você tá no meio da... Vamos colocar a rodovia Anchieta, que é aqui do ABC. Você tá indo, quando você tem aquele lençol d'água, aquela parte que não tá chovendo e aquela parte que tá chovendo. Quando você vai e o carro tá com os pneus, já tá no TWI, bem dizer, careca, né? Aí quando você entra naquele lençol d'água, o carro dá aquela dançada. Aquaplanagem. Aquaplanagem. Ele dá aquela dançada. Sim. Quando você tem os sucos no pneu, aquele suco é pra quê? Pra expulsar aquela água. Então é diferente, porque às vezes quando o rodoviário para e pergunta pra você assim, olha, o seu pneu ele não tá em condições. Não é que o rodoviário ele quer te multar, não é isso. Ele quer te falar a parte de segurança. Sim. Só que assim, tá ele você, tá ali pra isso, né? Tá sua esposa, seu filho, cachorro, gato, as bagagens, entendeu? Então tem uma coisa que chama-se segurança, é essa parte. Eu tô vendo que você é um mecânico, você é meio agitado, né? Eu vou pedir pra você bater um pouquinho menos na mesa, porque o som sai, né? O som sai lá no... Mas fica calmo, você tá nervoso? Um pouco. Bebe um pouquinho de água. Primeiro podcast meu, né? Primeiro podcast? É o primeiro de muitos. Porque você já me falou que você tem faculdade, você é quase um mestre. Então eu posso dizer que você é já falei, vou falar de novo, é um mecânico de luxo. Não é? Por conta do conhecimento. E baseado nisso, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que se formou em... Agora você acalmou. Mas você pode dar risada, né? O pessoal gosta. Essa câmera aqui é a sua. Essa câmera aqui. Né? Você está se sentindo à vontade. Depois você vai mostrar para os seus funcionários, para sua família, né? Eu vou chamar você para fazer um outro, você vai ver que você vai estar melhor. Sabe o que você precisa? Vou te indicar uma... Posso já dizer que é uma amiga minha. Ela veio aqui e falou com a gente de mentoria. Vou te indicar Damares Lima. Vou fazer uma mentoria com ela. Fazer uma mentoria. Vou fazer uma então, mentoria aproveita aqui para agradecer, né, a Damares Lima que veio aqui, falou com a gente. Foi um bate-papo muito legal. Ela tem um monte de conteúdo, né? Tem, mas não deu porque são só 40 minutos. A gente vai trazer ela numa próxima vez. Mas, ó, vamos fazer um curso com ela? Vamos, opa. O que você acha? Hã? Eu faço o seguinte, eu levo meu carro para você fazer uma revisão nele, enquanto, né, você vai fazendo a revisão. Não, o pessoal vai fazendo a revisão, a gente faz uma mentoria com ela. Eu topo, é só você falar o dia, pô. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever, né, lá no Facebook, no Instagram dela, para concorrer. Se a gente não ganhar, eu tenho o telefone dela, eu ligo, ó, não ganhamos, vamos fazer lá a mentoria com ela. Fechou? Pergunta pra ela se passa no cartão de crédito. Passa em 20 vezes. Também, tudo é negociável, pô. Mas olha só, tá bem interessante esse bate-papo, mas eu queria agora forçar sua mente um pouquinho. Não vou te dar cálculo de matemática, não. Mas eu achei interessante, ô Carlos, uma observação que você fez lá na sua formação universitária, em 2004. Correto? Nós estamos em 2025. São 21 anos que você se formou. Quais foram, assim, as principais mudanças que você notou em termos de mecatrônica nos carros em relação a hoje? Melhorou? Piorou? Tá a mesma coisa? Tem carro melhor? Tem carro pior? O Brasil ainda está lá abaixo do que poderia estar em relação a automóveis que já circulam por aí em outros lugares? Vamos lá. Você quer saber dos carros hoje? Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar o negócio lá de trás. Bora. Vamos falar dos Dodge Chargers. Na nossa idade você chegou a pegar esse carro, né? Tem um amigo que tem um Dodge Charger, é apaixonado por ele. Motor V8, motor Eu tive legal, um Maverick, carburador. 6 cilindros, 6 canecos. 6 canecos. Você devia ter comprado um 302, um 8 cilindros, pô. Aí o dinheiro não dava, mas esses 6 cilindros aí, cara, o que eu andei com esse carro, você não tem Muito noção. bom também. Então vamos lá.
Eu vou comentar agora dos problemas que os mecânicos têm hoje. Ainda mesmo a mecatrônica ajudando. Em meados até 80, meados de 80 ali, nós tínhamos os motores ali totalmente carburados, né? Só que a gente só tinha combustível gasolina. Só gasolina. Tá começando o projeto Pro Álcool. Aí veio o álcool. Aí depois veio os carros flex. E detalhe, o carro flex só existe no Brasil, né? Bom, agora pode ser que... Mas isso aí foi engenharia brasileira. Sim. Às vezes a pessoa pensa, pô... O programa Pro Álcool lá. Os engenheiros brasileiros... vou te falar uma coisa. Engenharia brasileira não tem nada a desejar. Não. Isso aí... Eu afirmo pra você que se você for na Fórmula 1 e digitar engenheiros brasileiros que trabalharam na Fórmula 1, tem vários. E nome pesado. Coisa que você chegar no Emerson Fittipaldi, Barrichello, nessa turma que já foi pra lá, o pessoal vai falar mesmo que o engenheiro brasileiro, ele é renomado no mundo inteiro. Pensa, porque o brasileiro tem que, não, porque o inglês lá, porque não. É pau a pau. A engenharia... Tanto é que quando o pessoal inventou esse carro flex aqui, Europa não existia. Nem a álcool não existia lá, né? Aí eu não sei porque tem que pesquisar na internet, mas isso aí não existia lá. Agora o pessoal viu, falou, pô, os brasileiros já estamos na frente. Voltando. Aí o que acontece? Naquela época, usava-se gasolina pura. Hoje, a gasolina ela sai pura da Petrobras, né? Ela distribui. Agora, os postos, tem postos que usam adulteração e tem postos que não usam. Quando eles começam a adulterar muito combustível, as pessoas, os usuários dos carros, demoram para trocar o óleo, cria-se aquela borra dentro do motor. Sim. Criando aquela borra dentro do motor, vai prejudicar. Aí você fala assim, poxa, aí o departamento de engenharia vai lá e coloca um sensorzinho no cárter, para identificar quando o óleo baixa. Porque assim, são poucas pessoas que vai lá e mede o nível de óleo. Aí os engenheiros mecatrônica automotiva vai lá e coloca o sensor no cárter. Baixou o óleo, ele acusa. Só que tem um porém. Teve um caso de carros premium, né? Uma marca renomada. Um motor V8. E a pessoa comprou, não foi um carro barato. Aí comprou, usou, passou de pai para filho e tal. Aquela fama que é inquebrável. Sim. E as pessoas demoram para trocar o óleo. Não, completa, tal. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que essa borra impregnou no sensor. Aí o óleo baixou, aí ele andando, daqui a pouco travou o motor. O sistema acusava que não tinha problema, que tinha óleo por conta aquela borra que ficava enganando o sensor. Aí o cara chegou na concessionária, poxa vida, mas vocês falaram que tal. Não, mas peraí, né? Aí pegaram e levaram esse caso pra fábrica. Só que não a fábrica aqui, né? Aqui não tem, a fábrica é lá na Europa. Tá. Aí chegou lá e falou, não, meu, o nosso carro ele é inquebrável, ele não quebra. Aí só que mostraram isso, né? Aí o engenheiro brasileiro mostrou, falou, olha, aqui no Brasil funciona assim, assado. Esse sensor aí, a gente tem que mandar trocar o óleo com menos quilometragem, porque senão vai dar esse problema. Só que aí o rapaz lá, o engenheiro, o outro lá falou que não, né? Só que aí a montadora teve que tomar um pouquinho de prejuízo para poder aprender isso. Isso que os engenheiros brasileiros já tinham falado pro pessoal lá. Então, nesses 20 e poucos anos, você percebeu que houve mudanças para melhor. Mas em contrapartida, eu acho que vocês, mecânicos, também proprietários de oficinas mecânicas, têm um problema igual um convidado que nós trouxemos aqui, o Beto Moreira, do sindicato CEAL, né? Falta profissionais qualificados para trabalhar nos bares, nos restaurantes. E eu vejo que em outras áreas da economia também falta pessoal qualificado. Nas oficinas mecânicas também tem essa? Porque eu conheço mecânicos que trabalham sozinho, preferem trabalhar sozinho, porque não tem funcionários que quer talvez se sujeitar
a colocar a mão no óleo, ou já quer começar mexendo com o carro turbinado, não quer mexer lá no Fusquinha. Vocês têm esse problema em relação a pessoal qualificado? Tem muito. Porque você tem um conhecimento grande. Aí eu acredito que você deva ser exigente, até porque você também é o dono, né? Porque o cara que faz o serviço errado, o cliente não vai lá, cara, você fez o serviço errado. Não, ele vai onde? Vai no Carlos, né? Então eu entendo que você deva ser exigente, mas não por ser chato. Exigente porque, poxa vida, é o seu nome que tá lá, né? E aí vocês não conseguem mecânicos para trabalhar? Como que vocês lidam com isso? Olha, são vários exemplos. Eu vou te citar alguns aqui. Hoje você tem aquele mecânico que só quer trocar pastilha, mas não quer ver o sensor. Não quer ver nada. Não, olha, parte eletrônica, elétrica, eu não mexo com nada. Aí você tem aquele outro mecânico, ou aquele rapaz que quer ser mecânico, que assiste esses filmes aí nos streams, e é só plugar o computador lá e dar o enter. Esse a gente pode falar o nome. Aí você tem esse daí que gosta de fazer isso, entendeu? Não é? Existe essa funcionalidade no carro. Não vou falar que não tem. Existe isso daí. Só que assim, para você fazer uma adulteração dessa, você precisa ter um conhecimento a fundo na coisa. Porque você tira algo de alguma coisa que pode te prejudicar. Você mexeu num componente que foi estudado para estar ali. Você vai colocar outro maior, menor, atrapalha. Pode afetar até na dirigibilidade e outras coisas, não é isso? Aí você tem e afetar a segurança. Aí você tem aquele outro mecânico, ele quer trabalhar, mas não quer estudar. Então, assim, olha, é complicado. Mecânico é uma coisa assim que eu falo pro pessoal, você tem que sempre que estudar, você tem que sempre que estar fazendo curso, você tem sempre que... Isso eu acho legal da sua parte, até porque você já tem essa questão de estudo, né? Você não parou só na faculdade. Aliás, você não parou só no aprendizado do seu papai. Você foi ainda buscar uma faculdade, depois você fez outros cursos, quase um mestrado, porque você gostaria e quer, né? Hoje, que a sua oficina seja a referência. E aí não dá para ter um profissional que não pensa como você. Ele precisa estar antenado, ligado, preparado para mexer nos carros. Até porque, para falar a verdade, eu não sei como é que vocês conseguem guardar na cabeça tanta coisa de peça, chegar, soltar todos os parafusos e tal. Eu não sei como é que vocês conseguem. Uma vez, deixa eu te contar um negócio rapidinho. Eu sou apaixonado por moto. Sempre tive moto. E uma vez travou o motor de uma DTzinha que eu tinha. Uma DT 180 Six Speed Surf. Ela era 82. Eu comprei ela em 83. E aí, porque eu andei sem... eu queria fazer algumas coisas. Nós desmontamos a moto inteira, eu e um amigo, para pintar o quadro. E aí eu aproveitei e tirei o bujãozinho do óleo. Um amigo meu tirou o bujãozinho do óleo para trocar o óleo. E quando a gente montou a moto, ele falou assim, bom, agora você termina de montar porque eu fui embora. E sobrou aquele bujão. Nossa! E eu olhava pra moto, eu olhava pra aquilo e tal. Falei, de onde que é isso aqui? Joguei pra trás. Nossa! Liguei a moto, funcionou e saí. Na época eu morava no Riacho. Ainda consegui chegar no centro de São Bernardo. Na volta, o motor travou. Aí, queimou biela, que fala, né? Queimou biela, camisa e tudo mais. Aí, quando a gente foi descobrir, ver o porquê, a moto tava sem óleo. Por que tava sem óleo? Porque eu não coloquei o bujão. Aí, eu fico pensando, como é que vocês conseguem, cara, diante de tantos carros diferentes, mesmo das mesmas empresas, carros da mesma empresa, modelos diferentes, né? Como é que vocês conseguem, cara, sabe, soltar o parafuso, colocar ele no lugar certo, ver a peça? Como é que isso... Vamos lá. Como que é isso na cabeça de vocês? Vamos lá. É uma curiosidade que eu sempre tive. Então vamos lá, já que você quer, vou matar a sua curiosidade. Hoje você precisa ter, primeiro de tudo, um computador bom. Você precisa ter um software de consulta, que ele tem que ter todas as especificações dos carros, motores,
Não tem como o mecânico ter isso na cabeça. Olha, aquele mecânico que tem o negócio na cabeça, que tem tudo em todos os carros, não existe. É de carro antigo, talvez, né? Porque não tinha essa tecnologia. E os carros antigos estão acabando. Aí, então, aí o que acontece? Hoje você precisa de tabelas, você precisa um software, um scanner bom, só que um scanner só dentro da oficina não refresca muita coisa, você tem que ter no mínimo 2. Material de consulta, scanner, ferramental bom, pessoas boas para trabalhar. Por isso que às vezes você vai numa oficina mecânica grande, você vê 2, 3, 4. Por quê? É difícil você ter um. Às vezes você fala assim para o seu parceiro que trabalha junto, cara, abre lá o computador, olha, verifica. Então. Até para você trocar um óleo de carro hoje, você tem que olhar o específico. Se você colocar o óleo errado, o cara sai da oficina, não chega na esquina. Porque o óleo errado é... Ou ele não pode ser nem muito viscoso e nem menos viscoso. Ele tem que estar na... Você tem um óleo 0,20 que você usa numa determinada marca. Aí você pega o 2050 que você usa na outra determinada marca, só que é um veículo antigo. Se você colocar aquele carro ali, é perigoso você travar o motor do carro. Entendi. E aí, eu te perguntei da questão dos carros, né? Quais foram as mudanças dele em questão de mecatrônica. E perguntei também a questão da qualificação dos mecânicos. Que dicas que você poderia dar para alguém cuidar da manutenção do carro deles? Quais seriam, assim, as 5 principais? Para ele não precisar, só quando vai viajar, olha, você, não sei, diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou todo mês, faça esse check-up no seu carro. Porque, como eu te falei, os acidentes cresceram e boa parte deles não é só por imprudência do motorista ou de quem está à frente, mas também por falta de manutenção mecânica, não é? Então, quais seriam, pelo menos assim, 5 itens que a pessoa, pelo menos uma vez por mês, o cara tem que olhar? Primeiro de tudo, óleo e água. Qualquer carro hoje, ele tem que ter óleo e água. Água pode colocar aquela água de torneiro ou é melhor pôr a mineralizada? Desmineralizada. Desmineralizada. Por quê? Eu sei por quê, mas vamos lá pro pessoal aqui, Porque como é que fala? Ele enferruja, não é? O teor de... ele fala ferrugem, né? Mas isso na mecânica é ferrugem, né? Ferrugem. Na engenharia é teor de oxidação. Então, o melhor é a água desmineralizada. E o óleo de acordo com o manual do proprietário, certo? Isso. Beleza. Segunda dica. Parte de freios. Tá. O que ele precisa ver na parte de freio? Freios é o seguinte. Quando você vai trocar uma pastilha, você tem um desgaste do disco. Só que o disco, ele vai afinando. Ele tem uma espessura. Ele vem numa espessura, certo? Aí ele vai afinando. Aí o mecânico... Chega no osso. Aí o mecânico vê, tá na espessura mínima. Existe uma marca de segurança, uma medida de segurança. Tá. Aí o mecânico fala pro cliente, olha, o senhor precisa trocar o disco. Pô, mas não dá pra você quebrar o galho e pôr a pastilha? Dá uma lixadinha, tem isso ainda? Quebra o canto da pastilha e monta. Isso eu não sabia. Só que aí, o que acontece? Você tem a roda girando, aí a pinça é igual um alicate. Só que se você tiver uma espessura fina e seu carro estiver carregado numa viagem, descendo uma serra, é perigoso na hora que você chamar no freio, que você pisar no freio, que ele agarrar o seu disco, ele quebra. Já o pensou? disco quebra. Não, o disco quebra. Às vezes a gente fala Fica assim pro cliente, freio. Quebra, ele só segura a parte quebrada ali e a roda vai girando. Puxa, velho. Isso aí é uma coisa que às vezes você vai falar pro cliente, não, você tá falando isso pra me assustar, viu? Nem freio motor vai segurar o carro. Mesmo. Ele quebra. Terceira dica. Você falou óleo, água do radiador e o freio. Mais uma dica legal. A suspensão. Quando começa aquela bateção lá na... Você passa numa lombada, passa no buraco, faz... Quando isso é o motor, se ele der problema, seu carro para. Tudo bem. Agora, o freio e a suspensão é um item de segurança. Pneu. Qual é a função da suspensão no carro? A função da suspensão em termos de segurança. Em termos de segurança, quando você vai fazer uma curva, ele não pode deixar que ele dá o... Tá. Dá o... Como é que fala?
Não é pitch, é pra frfrente, né? Mas eu já entendi, é uma questão de estabilidade. Estabilidade. Tá. É que você tem roll, né? Chama roll em inglês, né? Chama roll. Quando você tá fazendo a curva, aí você tem problema de mola cansada e amortecedor já cansado, já usado, entendeu? Entendi. Então, é melhor já, pelo menos uma vez, há quanto tempo? Uma vez por ano? A pessoa ir nessas casas de suspensão ou mecânica e dar uma verificada. O que eu falo é assim, vai no mecânico de confiança. Não vou falar assim, vou falar, venha na minha oficina, não. Cada pessoa tem seu mecânico de confiança. Sim. Você tem que ser amigo do seu mecânico. Eu falo para as pessoas, sim, né? Eu falo, você tem que ser amigo do seu mecânico. O seu mecânico que vai Só que qualquer problema que você tiver, você cobra ele. Uhum. É o mecânico da pessoa que tem que ser a pessoa. Entendi. Quarta dica. Vamos deixar o motor por último, porque o motor é a sua especialidade, né? Qual que seria uma Nós já falamos de suspensão, pneu. Não, pneu nós não falamos. Pneu é legal a pessoa também verificar constantemente. O pneu, o que eu aconselho para as pessoas, né? Sempre usar o padrão original. Uma vez chegou um carro lá na oficina com um problema de ABS, problema de frenagem. Só que você foi ver, você tem que ter os 4 pneus iguais. Sim. Da mesma altura e a mesma banda de rodagem. Por quê? Porque o ABS ele faz aquela leitura roda por roda. Se você tiver uma roda menor, essa roda aqui vai girar mais que as outras, né? Aí o cérebro eletrônico... Olha que legal, gente, isso aí, ó. O cérebro eletrônico vai entender que, aquela roda ali... Que às vezes a pessoa coloca 2 pneus de uma forma na frente, o de trás, vamos supor, ficou careca, ele vai lá, troca a marca, põe um menor, põe um mais largo... Quando na realidade, se ele não colocar dentro da especificação do manual e os 4 pneus iguais, dá esse problema aí. Quando você compra um carro, isso para qualquer carro, roda, as peças que vai no motor, peças que vai na suspensão, vem sempre o emblema da montadora. Por quê? Ela é uma peça homologada. O que acontece? Você tá lá, você tem o aro 15. Ah, não, vou pôr o 18. Tá, mas o seu carro não foi construído para aquela roda aro 18. Ele foi construído para andar com roda 15. Sim. Tem uma outra versão que usa 18? Tem. Mas quando você olha a especificação, você vai ver a mola dele é diferente, o amortecedor dele é diferente. O ângulo de alinhamento que o carro usa é um outro ângulo diferente. Uhum. Então tem tudo... Quando a montadora tem um determinado modelo e tem o outro, aí você fala, aquele lá é uma versão esportiva, mas aquele lá tem alguma coisa que foi modificada para receber aquele tipo de roda, altura de pneu. E a última dica, que não poderia ser menos importante que todos, é a sua especialidade, motor. Que cuidados que a pessoa, assim, pelo menos de visualizar, porque ninguém é entendido, né? Às vezes a pessoa escuta um barulho, mas quais os cuidados que a gente pode ter com o motor para prolongar a vida útil dele? Trocar óleo. Óleo. Periodicamente vai. O pessoal fala às vezes, olha, troca com 10 mil. Troca com 6, 7, é melhor. Eu falo para as pessoas, outra coisa, troca com um filtro junto. Toda vez que você for trocar, troca os dois juntos. Troca. Eu troco. Eu troco filtro de gasolina, troco filtro do ar. São 3 filtros, né? Filtro de ar, óleo, gasolina. Eu troco os 3. Só que você não troca do ar-condicionado, né? Não, isso... Ar-condicionado tá uma piada no meu carro. Eu já tenho, acho que desde que eu comprei, nunca mexi. E detalhe, é o que você respira. Eu preciso ver. Mas olha só, para a gente poder encaminhar aqui para a nossa finalização, além de tudo isso que nós conversamos aqui sobre mecânica, né? As dicas que você deu e tal, eu também soube, né? Que você é um grande operador de drone. É isso? É o seu hobby? Você trabalha? Você vende? Me explica rapidinho, que a gente tem mais 2 minutinhos. Tem mais 2 minutos? A pessoa que te falou... Porque assim, ó, qual que é o hobby do mecânico? Andar de carro, curtir feira de carro. Você tá indo pro outro Eu tenho um helicóptero de radiocontrole, tenho um avião e 4 drones, né? Mas o avião é daqueles... De rádio. Tem aeromodelismo? Aeromodelismo. Ah, tá. Então você é fã de aeromodelismo. Tá. É que quando você fala engenheiro mecatrônico, né? Então essas coisas de tecnologia, né? Esses negócios de...
Tá, e o helicóptero e o avião você vai em lugares determinados para fazer o voo, né? Agora o drone, como é que você faz trabalho profissional ou é só um hobby mesmo? O drone é assim, eu comecei a brincar de drone, começar a brincar com os amigos, aí o pessoal, pô, dá pra você filmar minha festa, né, meu? Aí você vai, faz um... O cara é seu amigo, pô, você quebra o galho e tal, faz. Eu falei, não, eu faço. Aí o outro, filma minha chácara, você vai lá, filma a chácara. Entendi. Pô, dá pra você filmar, eu tô com um problema em tal obra, assim, dá pra você fazer uma imagem lá? Falei, dá, né? Pô, eu preciso fazer uma imagem de tal lugar, né? Dá pra você fazer? Entendi. Acabo fazendo, eu falo, eu não vivo disso. Tá, entendi. Mas assim, é uma coisa que... É um hobby, né? É uma distração. E o pessoal gosta, né, meu? Eu sou, legal. É aquele negócio assim, muito detalhe, muito detalhista. Então, quando você é muito detalhista, o pessoal fala, olha, Bom, Carlos, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi um papo super legal, descontraído. Espero que você não bata mais na mesa da próxima vez. Vamos fazer um curso de mentoria com a Damares Lima, é isso o nome dela, né? É isso mesmo. Damares Lima, mentora, né? Se a gente não ganhar o sorteio dela, a gente vai contratar ela para fazer uma mentoria para nós dois. Me perguntaram sobre inteligência artificial, eu falei para procurar ela. Então, inteligência, nem deu para conversar com ela. A gente falou de tanta coisa aqui, ela vai ter que voltar um outro dia. Agora me fala aí, as pessoas que nos assistiram, estiveram com a gente até agora, me fala aí o endereço da sua oficina, se você tem site, como é que te acha, telefone. Eu vou mandar o e-mail, Carlos o seu e-mail, tá. Carlos Santos, engenheiro Carlos Santos, @foxconsultoriati.com. Tá. E o número do WhatsApp é 11 96886 4788. Outra coisa, você falou que gosta de moto, né? Sou apaixonado por moto. Vou ver se eu trago um colega meu aqui. Ele é motociclista? Bam das motos. Aí, vamos combinar. Quero te agradecer mais uma vez, mas antes de encerrar, as pessoas estão vendo esse livro aqui em cima da mesa e devem estar perguntando, para que é, para que serve? Olha só, durante a segunda temporada do nosso programa, você me segue lá no Pedro Pimenta 1967 e no Pimenta News Press, Instagram, tá bom? Que a gente vai fazer esses sorteios por lá. Esse livro Cenários da Alma aqui é meu. Esse livro aqui, Ele, Vocês e Eu, também é meu. E esse aqui, Histórias na Varanda, é de uma grande amiga minha, a Maria Angélica dos Anjos, tá? Esse livro é sensacional, ele fala sobre adoção. Eu já li, é um livro que quem está com essa questão aí da adoção ou conhece alguém, é um livro assim para você indicar, porque tem muitas dicas e tem um pouco da história dela também, tá bom? Carlos, obrigado mais uma vez. Eu vou levar esses daqui pra mim, cara. Qual deles? Não, esse aqui não, porque esse aqui você já... que eu quero. Não, mas esse você já não comprou? Gente, ele foi na estreia do... esses dois aqui, ó. Esse aqui... Esse aqui eu só tenho esse. Mas esse aqui eu vou te dar um presente meu, tá? Esse aqui é um presente meu. Vai autografado, tá bom? Segura aí que eu já autografo, vou encerrar. E olha só, nós vamos ficando por aqui. Foi um imenso prazer tê-lo até agora com a gente, tá? Segue a gente no canal, beleza? Ativa ali o sininho. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Tenha uma boa semana. E na próxima quarta-feira eu encontro você aqui de novo para mais um Pimenta Pod. Até a próxima. Vou ler esse aqui hoje. Cara.